Por quê? Porque é um só. Ora, essa modernidade diz isso. Quer dizer, para ela, existe um sujeito e existe fora dele um objeto. Não existe um outro. Não existe um... O que está fora dele não é sujeito. E essa modernidade é que instaurou, para lembrar a todos nós aqui, ela que instaurou exatamente esse sujeito. Ser um sujeito é ser o senhor da natureza, né? Que vai controlar a natureza. Eu vou apreender as leis naturais, para quê? Para depois fazer outra natureza, criar o artificial, etc. Por aí vai. Então, estou trazendo essas questões aqui para trazer em relação a essa modernidade, que é ela, que no meu modo de entender aqui, é ela que entrou em crise. Quer dizer, o modo de vida, o modo de organizar uma sociedade e, em relação ao próprio sistema político, o capitalismo, que é a criação dessa modernidade, é que nós encontramos hoje uma situação extremamente contraditória para buscar alternativas a essa crise ambiental. Então, eu chamaria atenção dentro de algumas iniciativas que vêm sendo feitas, por exemplo, em relação à própria tecnologia, algumas iniciativas, por exemplo, que vêm sendo feitas, que para você ter uma atuação que preserve a vida, quer dizer, a conservação da natureza, a gente encontra hoje uma fonte extremamente rica que estaria não no conhecimento moderno, mas no conhecimento tradicional, no conhecimento do meio ambiente de várias sociedades tradicionais, e que as sociedades estariam muito mais nos países tropicais ou nos países do sul, em que nós temos aqui, nesse sentido, um conhecimento que foi alijado do conhecimento moderno. E esse campo do conhecimento tradicional, ele pode ser alvo de aprendizagem para nós, para essa civilização, para essa modernidade que nós fomos formados. E eu poderia dar vários exemplos, né, aqui na América do Sul, na América Latina e também em outros continentes. Mas então, frente a essa crise da modernidade, e que é uma crise que reflete na crise ambiental, eu chamaria a atenção a importância do conhecimento tradicional, ou conhecimento ecológico tradicional de vários grupos sociais que nós temos hoje em todos os continentes do planeta. E dou um exemplo aqui da possibilidade de alternativas ou de a gente poder pensar em termos de desenvolvimento tecnológico. Eu vou pegar alguns exemplos para encerrar de iniciativas aqui no Brasil, para a gente poder pensar. Sobre a atuação de hidroelétrica. A maior hidroelétrica do mundo, que está aqui, a Itaipu Binacional, agora recentemente eu estava fazendo um estudo do sistema elétrico e notei que ela produz sozinha, no sistema elétrico do Brasil, mais de 50% da energia elétrica. O reservatório da Itaipu não é o maior do Brasil. Isso é uma coisa para a gente pensar. Ela é o sétimo ou sexto reservatório. Ou seja, é possível você gerar energia com menos área inundada. Isso é possível, né? Também, um contraponto com a parte marinha, nós temos a exploração do petróleo no Brasil, e que também, e no caso da binacional, um grande investimento para assegurar a Piracema, no Rio, porque se viu que povoar ou fazer pechamento em reservatórios não agrega o pescador é um extrativista, ele não vai virar um aquicultor, dificilmente. Ele tem um conhecimento ecológico, ecossistêmico do rio, então ele não vai passar, como foi essa tentativa inicial que se fez aqui no Brasil, nos reservatórios, como forma de agregar os pescadores artesanais no Brasil. Isso não vem dando certo, não deu certo, dificilmente vai dar certo.
e sim respeitar o conhecimento que ele já tem da dinâmica do rio, do ecossistema do rio, e agregar isso, ou tentar agregar isso ao próprio sistema gerencial dessa indústria, dessa usina. A mesma coisa, outro fato também no litoral brasileiro, as plataformas de petróleo. O Brasil tem as chamadas explorações de águas profundas, que são as maiores plataformas do mundo, e depois o que vai estar ocorrendo são experiências no litoral, no Rio de Janeiro, de reaproveitar essas plataformas de modo que elas possam ser utilizadas para repovoamento do fundo do mar, para efeito de utilização para os pescadores artesanais. Bem, se eu estou colocando isso para ilustrar o quanto que, do ponto de vista de a tecnologia, se não levarmos em conta que se a tecnologia se ela é uma prática social, portanto, ela pode ser extremamente usada no sentido de atender a sociedade. Um outro ponto que eu chamei a atenção, não foi à toa, aproveitando até a presença aqui do representante do MST, o que me chamou a atenção, por exemplo, no primeiro ato que foi fundador do MST, inclusive foi aqui no Rio Grande do Sul, na década de 80, eu não me lembro qual foi o levante que houve em relação à ocupação de uma grande fazenda aqui, uns 8.000 trabalhadores sem terra na década de 80, o que me chamou a atenção é que não bastou fazer o assentamento, não bastou fazer a apropriação da terra aos trabalhadores. Foi mais do que isso, foi como usar a terra, qual o fim que você estaria dando a ela. E aí eles atuaram em duas frentes, educação do método Paulo Freire para a alfabetização e, por outra frente, um instituto de pesquisa de tecnologias alternativas para a agricultura, para evitar o agrotóxico, né? Isso é que faz a gente repensar e ver os rumos que nós podemos tomar numa modernidade extremamente instável, incerta. E é isso que marca uma modernidade que fez com que a gente acreditasse que tudo era muito certo e que tudo era muito racional. Obrigado.